a gente nesse momento aqui maravilhoso, por meio desse aplicativo, mesmo não estando todos juntos fisicamente, com certeza estamos com sentimento, pensamentos juntos, por meio da tecnologia. Que Deus possa nos abençoar sempre, né, e possamos tirar bastante proveito dessa leitura de hoje, dessa palestra que nosso irmão João vai fazer. Aí eu convido nossa irmã Eulália, a Lalinha, para fazer a prece para nós. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, vamos elevar o nosso pensamento aos céus e sentir essa energia positiva e gostosa da presença de Deus entre nós. Vamos pedir, então, que o nosso Mestre Jesus esteja sempre ao nosso lado e, ao mesmo tempo, agradecendo ao nosso Mestre por todos os benefícios que ele tem feito por seu povo aqui na Terra, pelo seu planeta, porque se não fosse a presença do nosso Mestre Jesus, não sei o que seria do nosso planeta Terra na época de hoje, nessa dificuldade que passa todo mundo. Então, por isso, primeiramente, agradecemos a Ele, agradecemos também todos os nossos irmãos superiores, que também sempre estão ao nosso lado aqui na Terra, nos dando orientações para que a gente possa seguir o caminho do bem, do amor e da caridade. E pedimos ainda ao Mestre Jesus que continue sempre ao nosso lado, sempre nos orientando, e abençoando a nossa vida aqui na Terra, que nos deu a oportunidade de seguir em frente. Abençoe o lar de cada um de nós que estamos aqui interligados através do Google Meet, a família de cada um de nós, a nossa família, né? Porque cada um de nós tem a nossa família esparramada. Então, que abençoe a cada um da nossa família, abençoe o lar de cada um desses filhos amados de Deus que estão por aí. E pedimos também ainda ao nosso Mestre Jesus que abençoe a palestra da noite e que nós possamos tirar bastante proveito dessa palestra e que Deus continue sempre abençoando todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora tirar proveito dessa palestra com esse tema maravilhoso, que a palavra do semeador, com o nosso companheiro João Moura. Está com a palavra, João. Obrigado, seu Maurício. Boa noite a todos. Não. Em nome do grupo aí, sejam todos bem-vindos, né? A casa sempre nos recebe tão bem, é sempre uma alegria. Essa citação está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 5, Sedes perfeito, parábola do semeador. Essa semeadura ela é citada aqui no Mateus, capítulo 8, no versículo de 1 a 9, e tem também de 18 a 23. Tem a parte do Evangelho. Essa semeadura, Jesus tinha saído de casa, reuniu seus discípulos e seus seguidores, a multidão. Eu sempre, quando eu leio essa parte da Bíblia, eu imagino assim, ele ao lado assim da água, a gente cria uma imagem na cabeça da gente, né? Ele assim sentado ou em pé, como ele gostava, sentado nas pedras e olhando com aquela candura que só ele tinha e ajudando as pessoas através dos ensinamentos dele, através das palavras. E nesta de hoje, ele nos ensina sobre a semeadura.
o semeio das sementes, né? Nós que somos sementes, nós somos consideradas semente, lá na parte do Evangelho, a gente vai verificar lá que tem semelhança com a nossa semeadura. E Mateus fala assim para nós, ele, nas palavras de Jesus, ditadas aqui por Mateus, ele fala assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produz frutos, dando algumas sementes 100 por 1, 60 ou 30. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Ele dá sequência: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Aí ele vai nos mostrar aqui agora, com aquela candura que só ele tinha, com aquela bondade dele, ele vai explicar para nós o que são essas sementes, essas sementes comparadas a nós. Ele faz uma comparação de nós encarnados e faz uma comparação de nós espíritos, né? Nós somos sementes que fomos jogadas, e aí a gente escolhe o que a gente quer ser. Com a sua infinita bondade, a gente sempre fala isso, eu gosto muito de falar isso, ele nos deu o livre-arbítrio de escolher, ele nos deu a oportunidade de seguir o meu caminho. Eu que escolho. O que é que eu quero ser? Eu quero ser a semente que foi abafada nos espinhos, eu quero ser a semente que foi jogada no pedregulho, eu quero ser a semente que foi jogada ao longo do caminho, aquela que foi jogada na areia, onde não tinha como firmar as raízes, ou eu quero ser aquela semente boa, aquela que vai dar bons frutos, frutos saudáveis, frutos carnudos, né? Quando a gente fala de fruto carnudo, eu me lembro aí do seu João Marcelino, na chácara, aquelas mangas deliciosas, aquelas coisas polposas que a gente tem, né, seu João? Então, assim, a gente espera de cada um que a gente seja essa manga. Vamos pensar aqui agora, nesse instante, vamos lembrar, assim, de uma manga bem suculenta, bem gostosa, bem saborosa. Vamos imaginar que nós somos essa manga, que nós fomos jogados a semente, fomos semeados ali, e a gente germinou, a gente cresceu, deu uma árvore frondosa, com uma sombra maravilhosa, com frutos perfeitos, né? Então, isso é muito bom. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Aí ele vai explicar para nós. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. A primeira parte, ela já puxa a nossa orelha. Hoje, terça-feira, é o dia da palestra do Centro Espírita Ninfo, lá do seu Maurício. Hoje nós vamos ouvir lá a palestra, hoje vai ter lá uma pessoa que vai falar para nós, e eu vou ouvir, vou prestar atenção, vou pedir muito a Deus. A nossa irmã que fez a oração pediu a luz, pediu para que nós abríssemos nossos olhos, os nossos corações, para que Jesus entrasse em nós, para que nós pudéssemos aproveitar o que Jesus nos diz nessa noite. Então a gente imagina assim, hoje eu vou participar lá daquela palestra, eu vou ouvir, e vai dar tudo certo, eu vou sair de lá bacana, vai tudo beleza. Mas aí, acaba a palestra, e logo em seguida, eu já tenho a prova, se realmente aquela palestra, se realmente aquelas palavras do Mestre Jesus ficaram gravadas em meu coração,
e na minha mente. Muitas das vezes a gente não precisa nem sair do lado, a gente já tem a prova disso. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser essa semente que foi tirada naquele instante, foi semeada, que naquele instante que você acabou de ouvir as palavras do Mestre Jesus, que você acabou de ouvir, e você já tem a prova. Pessoal, dá licença só um minuto, deixa eu só silenciar aqui, porque eu acho que eu estou atrapalhando aí. Aí. Então, nós vamos imaginar, aí a gente volta e fala assim, não, mas espera aí, meu propósito de ouvir essa palestra hoje era ser aquela manga maravilhosa que o palestrante falou no começo, que está lá na chácara do seu João, e que agora, a partir de novembro, elas começam a florir, começam a dar. Então, é para esse momento que a gente tem que prestar atenção, para que nada possa tirar a gente disso, e essa palestra continue no nosso ouvido e no nosso coração, e que a gente possa sair daqui e amanhã poder praticar os ensinamentos do Mestre Jesus, porque é assim que nós devemos ser, aprendizes do Evangelho do Mestre Jesus, praticantes, nós temos que ser praticantes, né? Aprendizes e praticantes. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Ou seja, naquele momento que eu estou recebendo, está tudo maravilhoso. O palestrante está lá falando, as palavras de Jesus estão lá suando, está saindo da boca dele, e elas estão entrando no meu ouvido, e eu estou ficando aqui tranquilo. Aquele primeiro momento está uma maravilha, eu sinto aquela paz de uma reunião espírita, de uma reunião onde Jesus está presente, porque ele mesmo nos prometeu que se nos reuníssemos um ou mais, lá ele estaria conosco. Então a gente fica todo assim, puxa, naquela hora está tudo bom, está tudo maravilhoso. Mas aí vem também as outras coisas e a gente faz com que isso se afaste de nós, né? Mas não tendo nele raiz durante apenas um tempo, em sobrevivendo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de quedas. Ou seja, apesar de ter participado de um banquete do nosso Mestre Jesus, ao primeiro revés, a primeira contrariedade, a primeira contradição, a primeira coisa que me tira do sério, eu perco aquela benção, né? Falar de benção. Então a gente tem que prestar muita atenção, tem que se atentar muito para que a gente não vire essas sementes jogadas ao longo desse caminho, ao longo desses espinheiros, desses pedregulhos, que não dá nada, né? Aí tem, aquele que recebe a semente entre espinheiro é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e tornam infrutífera. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a oportunidade das coisas mundanas, eu agora não gosto de falar essa palavra não, porque a gente está aqui no mundo, né? As coisas mundanas, as coisas terrenas, vamos falar terrenas, as coisas terrenas se transformam mais fortes entre nós. E aí elas conseguem transpor aquilo que a gente precisa, que o Jesus nos ensinou. Então nós temos que tomar cuidado com isso também, para que essas coisas do mundo não nos afetem e para que elas não sejam mais importantes para nós do que as coisas que o Mestre nos ensinou, né? Principalmente quando você tem a oportunidade de ter o poder aquisitivo melhor, que você não veio com isso à toa, não veio com isso de graça, você veio, foi combinado lá em cima, que isso seria para o auxílio, seria para o benefício do próximo. Todas as distribuições financeiras, todas as distribuições de classes sociais têm a sua importância na história evolutiva de nós, espíritos imperfeitos em elevação. Todas as classes sociais têm essa importância. Então, há servidores, né? Há servidores e há patrões, há serviçais e há patrões.
Há aqueles que servem e há aqueles que recebem, né? Eu vou contar uma historinha depois. Aquele que recebe, porém, que a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em que ela produz frutos, dando 100, 60 ou 30 por um. Aí sim, nós seremos as mangas lá do Senhor. Nós fomos aquela semente que foi jogada, que germinou, que foi regada, que foi cuidada e a gente deu fruto. Quem cuida da gente? O Pai. O Pai cuida da gente. Ele sempre nos dá além do que nós precisamos. Se eu falar aqui, nesse grupo aqui que está ouvindo hoje, quem tem mais do que necessita, eu tenho quase certeza que todos vão dizer que sim, que todos têm mais do que necessita. Todos têm acima do que é necessário. Até nisso, para fazer a caridade, é preciso ter cuidado, porque nos é colocado, nos é imposto essa forma de auxílio, de amparo aos mais necessitados. Eu vou dar um exemplo. A história, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um hospital. Se a gente perguntar assim, quem é o mais importante em um hospital? O cirurgião-chefe, aquele que sabe de todos os caminhos do hospital, aquele que entende todas as enfermidades, aquele que a parte material, a parte da ciência, ele é o último da cadeia, ele é o que sabe mais, ele é o topo da parte científica do hospital. Qual é mais importante? Ele ou aquele zelador, aquele serviçal que limpa o chão, que vai lá, que lava o banheiro, que recolhe o material contaminado, sujo, que higieniza tudo, que cuida de cada um. Quem tem mais importância nesse hospital? Com toda certeza, sem dúvida nenhuma de errar, cada um no seu papel tem a importância necessária a que foi dado e confiado a ele. Porque se o hospital tivesse só cirurgiões, chefes, com alto entendimento da ciência, e não tivesse ninguém para limpar o chão, para recolher o lixo contaminado, para cuidar da limpeza do hospital, não adiantaria. E se esse hospital tivesse só serviçal e não tivesse ninguém que entendesse de medicina, que não tivesse ninguém que soubesse nada de ciência, seria também uma coisa fora do contexto. Então, cada um no seu propósito, cada um de que foi dado a confiança, foi dado ao que fazer, tem a sua importância. Então, todos nós temos a nossa importância. Se eu sou o serviçal, eu tenho a minha importância. Se eu sou servido, eu também tenho a minha importância. E essa palavra de Jesus aqui, uma parte que fala para a gente tomar cuidado com isso, ele nos mostra e nos pede e nos orienta para a gente tomar cuidado com isso. Quando a gente tem a oportunidade de ser esse servido, que a gente saiba valorizar quem nos serve. Porque ele próprio veio aqui para servir. O que Jesus veio fazer aqui para nós? Veio nos servir. Ele foi o nosso servidor. Ele que nos serviu, foi nosso serviçal. Ele nos ensinou a amar, ele nos ensinou a perdoar, ele ensinou todo o seu amor, tudo aquilo que veio do Pai, ele trouxe para nós. Então, ele foi o nosso maior servidor. Mas ele foi também, e ainda é, o nosso maior médico, o nosso maior cientista, o nosso maior cirurgião-chefe. Ele ainda é, para nós, tudo isso, porque ele é dono
de tudo isso que a gente faz. Ele sabe na cabeça de cada um, no coração de cada um, o que nós temos e o que nós necessitamos. E o que a gente precisa melhorar. Os nossos pontos de melhoramentos têm que ser aguçados em nós. A cada dia eu tenho que melhorar. Eu tenho a obrigação, na escala evolutiva que estamos, escala espiritual, eu tenho que estar assim. Eu tenho que estar assim. Como um avião que tá decolando. Tem que ser bico para cima, tem que ser cara para cima, para poder crescer, para poder subir. Porque na escala evolutiva, ainda bem, Deus é maravilhoso, eu sempre falo isso, gosto de falar. Ele é tão bom que não deixa a gente cair. Ele não deixa a gente descer. Porque se a gente precisar, se a gente vê que a gente vai descer, que a gente vai cair, que a gente vai cometer coisas que a gente já passou e que não precisa mais passar, ele dá um jeito de consertar, ele nos retira e nos dá uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de voltar aqui ou voltar onde quer que seja e refazer. Ele nos dá a oportunidade de ser mais uma vez a semente. Ele nos dá a chance mais uma vez de sermos bons frutos, de nos tornarmos sementes frutíferas, igual as mangas lá da chácara do Senhor. Então, vamos prestar muita atenção no tipo de semente que eu quero ser. E a parte do Evangelho, nas instruções dos Espíritos, ele nos fala assim, ó, a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passam ele de letra morta e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá? Foi aquilo que eu falei no começo. Se eu vou participar de uma leitura da palavra de Deus, da palavra de Cristo, se eu vou participar, mas aquele evangelho só serve para mim naquele momento, se ele não fixa em meu coração na minha mente, ele não serviu de nada. Eu vou ser aliás, eu não vou virar um fruto. Eu não vou germinar. Eu vou ser aquela semente que o passarinho comeu, que o espinho abafou, que o sol queimou, que a areia não deu firmeza para que a minha raiz fosse fortalecida. Eu vou ser esse. Então vamos nos atentar para que a gente não seja essas pessoas agora como encarnados. Porque aqui o Evangelho fala também da parte de cima, como espíritos, como eu disse no começo. Esse exemplo serve também para nós espíritos, na erraticidade, esperando a oportunidade, já pronto, preparado para reencarnar, ainda em aprendizado, ainda em sofrimento, ainda em reparação de ajustes, de acertos mentais, de acertos psicológicos no plano espiritual, para poder ter uma nova orientação, uma nova reencarnação, para que nós possamos ter uma nova oportunidade, né? O seu João gostava de falar isso lá em Goiânia, ele tinha escrito no carro dele lá, eu nunca me esqueço, reencarnação, uma questão de justiça, né, seu João? Reencarnação é uma questão de justiça, é o aqui se faz, aqui se paga. Aonde eu pago? Aonde eu resgato? Aqui. Aonde eu pago? Onde eu conserto a bicicleta que eu quebrei do seu João, que ele me emprestou, que ele me perdoou, mas eu preciso resgatar, eu preciso pagar, eu preciso consertar, eu preciso dar outra bicicleta para ele, ou relógio, se ele preferir. Então nós temos que tomar muito cuidado como encarnados e como desencarnados, porque estamos propensos a isso, porque estamos aqui abertos para isso, encarnados para evoluir, para crescer, e espíritos em aprendizado para poder voltar aqui e fazer o que tem que ser feito. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas
atentam nos fenômenos materiais, nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Ou seja, antigamente, eu sou novo de espiritismo, não tão, talvez, não tão antigo como muitos, quando foi criado, quando foi falado, quando foi ditado, quando foi codificado. Mas no meu começo de espiritismo, há uns 25, 30 anos atrás, mais ou menos isso, ainda era muito pouco falado, não era tão divulgado, e ainda tinha pessoas que se interessavam pelas casas espíritas apenas pelas, como é que fala? Os ganhos próprios. Eu quero ouvir uma comunicação, eu quero uma prova disso, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, hoje, o Espiritismo, anunciado pelo Mestre Jesus lá como Consolador prometido, ele não precisa de curiosos mais. Nós não precisamos mais de curiosos que queiram só como é que fala? Matar aquele desejo de saber o que é. Nós temos aqui, eu vou falar nós, porque eu acho que o seu João também tem, eu acho que todos nós temos pessoas ligadas a nós, queridas nossas, que têm outro culto, que entende, que tem outro entendimento, mas que, ao sinal de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, sempre recorre às orações, às preces. Então, Jesus está aqui para isso. Jesus não veio modificar nada, Jesus veio fazer só cumprir. E o Espiritismo veio nos mostrar isso. E essa parábola do semeador nos mostra claramente isso, que através da nossa evolução, do nosso crescimento, a gente vai modificando. Quem me garante que naquela minha primeira encarnação, segunda, terceira, sei lá quantas eu já tive, e quantas eu ainda vou necessitar, porque é uma questão de necessidade. Quem me garante que eu não fui uma dessas sementes aqui? Quem me garante que hoje eu ainda não sou essa semente? Que amanhã eu posso ter isso aqui à prova e que eu posso ser essa semente que foi jogada ao longo do caminho e que não deu em nada. Aí, o orai e vigiai, para que a gente não seja pego de surpresa. Porque quem conhece mais, quem tem mais vai ser cobrado. Vamos voltar lá no médico. Por que um cirurgião-chefe de um hospital é mais cobrado? Por que tudo se recorre a ele? Porque ele é o responsável. Então, obrigatoriamente, ele tem mais responsabilidade. Porque foi dado a ele mais responsabilidade. Porque foi dado a ele mais conhecimento. Foi dado a ele mais capacitação para que ele possa fazer. Então, nós temos que nos capacitar como seres humanos, como cristãos. Nós temos que nos capacitar na matéria de amor ao próximo. E ainda temos que ser doutorados na matéria de perdão, na matéria de compreensão. Vamos ser justos, mas vamos ser justos conosco. Para com o próximo, vamos ser misericordiosos, porque a misericórdia faz parte da cartilha de Jesus. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos deu a misericórdia. Ele nos ensinou a misericórdia. Tem um tempinho ainda, seu Maurício? Tem tempo ainda, pode continuar. Tá, jazinho eu finalizo. Então, aí seguindo aqui, os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Vou dar um exemplo aqui, o seu João vai saber do que eu estou falando.
Muitas pessoas procuram as casas espíritas, procuram as igrejas, procuram os pastores, procuram os padres, procuram todos os tipos de casa de oração, até se melhorarem. Muitas pessoas vão, melhoram, enquanto estão lá recebendo aquela que estão precisando, que estão necessitando, são ouvintes, são praticantes, são tudo, mas a partir do momento que melhora, se afastam. E nós somos muito, nós temos muito isso. Nós temos muito isso, nós já vivemos muito isso. Eu creio que o seu Maurício, como um dirigente de casa, já passou muito por isso. As pessoas, quando necessitam, estão lá. Quando se ajustam, afastam-se. É porque esses não eram realmente a prioridade, não era o aprendizado espiritual. Talvez aquela necessidade do momento o fez ser assim. Não teve firmeza, não teve a chance, talvez, eu vou dizer, não diria nem a chance, mas talvez não teve a firmeza de seguir e de mudar as coisas. Eu falo sempre, gosto de falar, Jesus não falou de religião. Em momento algum ele falou de religião. Mas a religião é muito importante em nossas vidas, porque ela tem que nos modificar, ela tem que nos melhorar, ela tem que fazer que nós sejamos pessoas melhores. A semente tem que se germinar, a semente tem que dar fruto, a semente tem que virar uma árvore frondosa com frutos maravilhosos e bem suculentos. Então, isso é muito importante. Então, se eu sou uma boa semente, se eu quero ser uma boa semente, independente do que eu sigo, que seja uma coisa feita pelo homem ou que não seja, independente do que eu queira seguir, eu tenho que melhorar. Porque o cristão não tem religião. A religião do cristão está no coração, está na mente, está nos atos, está nas obras, está naquilo que ele faz. Nós temos que, simplesmente, nós temos que aceitar as pessoas como são. Até pouco tempo, e eu acho que eu ainda acredito, que uma das piores dificuldades que nós temos é aceitar as pessoas como são. A gente tem muita dificuldade nisso. A gente tem muita dificuldade. A gente gosta muito de dirigir a vida das pessoas, mas a gente não quer entender, a gente não quer aceitar. Para com o meu inimigo, que Jesus pediu para que eu amasse os meus inimigos, eu preciso pelo menos respeitar. Se eu respeitar o meu inimigo, vou dizer a palavra inimigo, porque Jesus falou amar os inimigos. Mas para mim poder amar a pessoa que não pensa como eu, que não congrega o mesmo que eu congrego, que não acredita nas mesmas coisas que eu acredito, o mínimo que eu posso fazer para amar esse irmão é respeitá-lo. E isso está aqui nas sementes. É por isso que essa leitura da semente, ela nos dá o caminho, ela nos mostra tintim por tintim. Se a gente pegar essa leitura e ler ela e prestar atenção, e se a gente for comparar com a nossa vida agora material, a vida encarnada, a gente vai ter muita semelhança com isso aqui e a gente vai descobrir muita coisa com ela. Há quantos anos essa leitura foi ditada por Jesus e ela nos ensina até hoje? Há quantos anos Jesus mostrou os seus ensinamentos para nós e até hoje nós estamos aqui aprendendo, muitos capengando aqui nesse plano, para tentar nos aproximarmos de Jesus, para tentar ser assim, pelo menos uma fagulha do seu amor, pelo menos uma fagulha da sua bondade, do seu carisma, da sua gratidão. Os que reconhecem muitos bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Isso, para mim, isso não serviu de nada. Essa leitura aqui, dessa semente aqui,
Para mim, não, eu estou falando ela aqui, é para o seu João, é para o seu Maurício, é para a Juscelia, é para o Odilon, é para a Elisane e para as outras pessoas que estão aí. Eu estou falando isso aqui é para vocês, não é para mim, não. Isso aqui não serve para mim, não. Eu sou bambambam. Bam, bam. Eu sou perfeito. Se assim pensarmos, nós vamos ser aquela lá do caminho lá que o passarinho veio. O maior favorecido da palavra de Cristo, o maior favorecido do Evangelho e o maior necessitado é a boca que está saindo. E nós temos que aprender isso. Nós temos que botar isso na nossa cabeça. Eu não aplico as bem-aventuranças dos outros. Eu aplico para mim. Eu não aplico o ferrolho para corrigir, para endireitar, para botar no caminho para os outros. É para mim mesmo. Primeiro eu. Quando você está no escuro, que você vai lá no interruptor da lâmpada, que você acha ele, que você dá o clique, o primeiro favorecido é você. Se você está num quarto escuro e você acende a luz da sala, o que acontece? A escuridão do quarto vai lá para a sala e faz aquela frecha, aquela fresta assim escura, ou é o contrário? É a luz da sala que entra para a escuridão do quarto. Então, isso significa que a luz sempre vence. A luz é sempre maior que a escuridão. Então, a boa semente sempre, sempre, sempre vai se sobressair sobre a outra. Se eu quero ser aquela manga lá da chácara do seu João, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que cuidar da minha mente, porque senão eu não vou a lugar nenhum. Aqueles, finalmente, para as quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá bons frutos. Você acha que Jesus nos colocou aqui no mundo para que a gente se perdesse? Para que a gente se transformasse em comida de passarinho? Para que a gente fosse abafado pelos espinhos? Para que a gente fosse sapecado pelo sol? Para que a gente botasse os nossos pés na areia e não tivesse firmeza com nada? Então, a parábola do semeador é um dos maiores exemplos que nós temos para evoluir, para crescer, assim como nos é prometido pelo Mestre Jesus. Crescimento sempre, evolução sempre. Vamos lembrar do 747, decolando. Pico para cima. Pico para cima. Sem limite para crescer, sem limite para amar, sem limite para perdoar e sem limite para ser caridoso e resignado. Pessoal, muito obrigado. Seu Maurício, obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Nós te agradecemos muito, viu, João? Foi maravilhosa a palestra. Aprendemos muito, né, com as reflexões dessa parábola do semeador, que é maravilhosa mesmo. Que Deus te ilumine seus caminhos. Nós, então, vamos agora partindo para o nosso encerramento. Antes de tudo, quero agradecer novamente a presença de todos que estão aqui junto da gente. Isso é maravilhoso ter vocês juntos de nós, ser essa grande família. E pedimos a Deus
que possa amparar-nos a todos. Pedimos a cada um que mentalize o amado Jesus, mentalize aquela figura amada do Cristo de Deus, para que possamos fazer nosso encerramento com bastante harmonia e paz. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela sua luz, pela sua assistência. Pedimos, Mestre amado, em favor de cada um que está aqui nessa reunião de hoje. Pedimos também em favor de cada um com os quais os nossos irmãos estão mentalizando, estão pensando, estão orando. Pedimos, Mestre Jesus, que possa adentrar o lar de cada um por intermédio de um espírito bom, de um trabalhador da sua seara, possa adentrar cada um desses lares dos nossos irmãos. Fazer todo o saneamento no lar, retirando todos os miasmas, todos os fluidos negativos que possam estar ali, amparando cada pessoa que está ali na casa, os nossos irmãos encarnados e também os nossos irmãos desencarnados. Amparando todos aqueles com os quais nossos irmãos estão pensando, estão mantendo sintonia. E que a amparo de Deus possa estar com todos. Pedimos que todos esses irmãos desencarnados que estão aí, sejam eles encaminhados na luz do Cristo de Deus. Siga, meus irmãos, em nome de Jesus. Agora vamos mentalizando também esse copo de água, essa jarra, ou essa garrafa, essa vasilha com água que foi colocada, que os bons espíritos possam manipular boas energias de remédio, fluidos, curadores, e colocar essa água. E que todos que tomar dela recebam assistência espiritual. Que Jesus abençoe a todos, auxilie, encaminhe no caminho do bem. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais esta oportunidade. Fique com todos na tua paz e que assim seja. Obrigado, pessoal, então. Que Deus possa abençoar a todos. Que tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Fique com Deus.